Nosso planeta nunca nos surpreende com seus belos tesouros. Mas, por mais deslumbrantes que alguns lugares possam ser, nem sempre sabemos tudo sobre eles. Os mistérios que o cercam os tornam ainda mais intrigantes e desejáveis como destinos para os viajantes. Confira as cidades mais isoladas do mundo. Esta lista dos 10 principais lugares misteriosos do mundo tem algumas das cidades remotas mais estranhas onde as pessoas realmente vivem na Terra. Décima. Supai, Arizona. Supai, Arizona, costuma ser considerada a cidade mais remota dos 48 estados contíguos dos Estados Unidos, e é claro por quê. A cidade está escondida a 1.000 metros nas profundezas do Grand Canyon, e só pode ser acessada por helicóptero, mula ou por uma caminhada traiçoeira de 13 quilômetros. Tão remoto é este lugar que é a única cidade remanescente nos Estados Unidos que ainda tem seu correio entregue por um trem de mulas todos os dias. Nona. Itokortormit, Groenlândia. Itokortormit, na Groenlândia, abriga apenas 450 pessoas e detém o título de assentamento habitado mais remoto do hemisfério ocidental. Ao norte da cidade fica o Parque Nacional do Nordeste da Groenlândia, que é o maior parque nacional do mundo, e ao sul da cidade fica o maior sistema de fiordes da Terra. Oitava. Siwa, Egito. Siwa é uma cidade histórica que fica em um grande oásis na região do deserto ocidental do Egito. Fica a cerca de 400 quilômetros a oeste do Cairo, e é um dos lugares mais difíceis de alcançar no país. Apesar de seu isolamento, Siwa é um destino popular devido à sua singularidade e, claro, ao oásis de 80 quilômetros de extensão em que foi construído. Sétima. Coberpedi, Austrália. Coberpedi, na Austrália, fica no meio do sertão, mas atraiu pessoas de todos os lugares por causa de algo que está escondido no solo, opalas. As pedras são extraídas há mais de 100 anos, com cerca de 70% da produção mundial de opala, com a maioria dos 3.500 moradores da cidade trabalhando na indústria de opala. Sexta. Barrow, Alasca. Barrow, no Alasca, é a cidade mais ao norte dos Estados Unidos e fica a 500 quilômetros ao norte do Círculo Ártico. É um lugar onde, uma vez que o sol se põe em meados de novembro, os moradores não verão o nascer do sol por 2 meses e onde as temperaturas estão acima de zero por menos de um terço do ano. Quinta. Longyearbyen, Noruega. Svalbard, na Noruega, é um arquipélago que fica entre o país e o Polo Norte, e sua única ilha povoada abriga 2.144 pessoas na capital chamada Longyearbyen. Aqui o sol se põe no inverno por 4 meses, deixando apenas a lua para iluminar os fiordes gelados e as geleiras que o cercam. As temperaturas variam de menos 13 graus Fahrenheit a menos 22 graus frios, e o vento gelado causará congelamento dentro de alguns segundos de exposição à pele desprotegida. Quarta. Palmerston, Ilha Cook. A pequena ilha de Palmerston é, sem dúvida, um dos lugares mais remotos do mundo. Faz parte das Ilhas Cook, nas profundezas do Oceano Pacífico, e é um lugar deslumbrante, conectado a várias outras ilhas por um recife de coral em torno de uma grande lagoa central de 11 quilômetros. Palmerston é a única ilha habitada deste atol, com apenas 62 habitantes, a maioria dos quais descende de um inglês que fez deste lugar sua casa há cerca de 150 anos. Terceira. Vila das Estrelas, Antártica. Embora existam vários assentamentos no continente congelado, a maioria são postos avançados militares ou científicos. Há apenas um lugar na Antártida que é habitado por civis, e esse é o Vila das Estrelas. Como você pode imaginar, a vida aqui é difícil e existem alguns requisitos incomuns esperados das pessoas que vivem aqui. Segunda. Glasgow, Montana. De volta aos Estados Unidos agora, e uma cidade que foi nomeada, por alguns, como a mais remota da América, com base em sua distância de viagem até o grande assentamento mais próximo. Nos 48 estados mais baixos, 98% das pessoas vivem a menos de 1 hora de uma grande área urbana, o que é vital quando se analisa a prestação de serviços como medicina e educação. Glasgow, Montana, no entanto, fica perto da fronteira canadense e fica a 4,5 horas de distância de uma cidade em qualquer direção. Primeira.
Edimburgo dos Sete Mares. Edimburgo dos Sete Mares é a capital e único assentamento na ilha de Tristão da Cunha, que é a ilha habitada mais remota do mundo. As ilhas, que são conhecidas por suas enormes populações de aves marinhas, como pinguins e albatrozes de nariz amarelo, estão no meio do Oceano Atlântico Sul, 2.000 quilômetros de distância da África do Sul. No final de 1800, um notável explorador britânico desapareceu na selva de Sumatra. Estamos falando de Alfred Isaac Middleton. Um nome misterioso que está circulando em várias comunidades online, incluindo o Reddit há algum tempo. Dizem que Middleton desapareceu enquanto procurava as ruínas da antiga cidade perdida conhecida como Dawletu. Era uma época completamente diferente, como exploradores ocidentais percorrendo o mundo em busca de novos lugares e artefatos. E as selvas de Sumatra eram um destino tentador na época. Ainda hoje, muitas partes dessas belas selvas não foram totalmente exploradas. É antigo, é retrô, é estranho. Então o Smithsonian tem que estar envolvido. A história continua. De acordo com uma antiga reportagem da revista Smithsonian, um amigo do explorador John Morris e um ex-assistente de Arthur Conan Doyle coletaram um documento sobre Middleton. Um deles revelou a incrível história do explorador. Uma cópia de um e-mail do consulado britânico foi enviada aos assessores de Doyle, que mencionava uma coleção de documentos perdidos e uma possível investigação de um explorador britânico chamado Alfred Isaac Middleton. Curiosamente, esse homem era contemporâneo de outro personagem estranho chamado Edward Allen Oxford. De acordo com o ex-assessor de Doyle, Middleton era um explorador à procura de uma cidade esquecida chamada Dawletu, que havia rumores de estar indo para um lago chamado Loch Nur. Loch Nur é um antigo lago salgado localizado na costa leste da bacia de Tarim, entre o deserto de Taklamakan e o deserto de Kuntag, no sudeste de Xinjiang. Atualmente, é basicamente um lago salgado seco. Especula-se que Middleton perdeu o caminho e se perdeu na floresta densa a caminho do lago Loch Nur. A montanha fica a cerca de 40 quilômetros da cidade de Dalinga, na região autônoma do Tibete. É chamada de Baigonchon, Montanha Branca. No mundo, ela é mais conhecida pelas maravilhosas formações que estão em seu coração e em seu amplo entorno, são chamadas de Baigon. Este milagre tem sido objeto de discussões controversas por muitos anos. Alguns acreditam que são formações naturais, mas há muitos que têm certeza de que alguém os construiu em um passado distante para drenar o lago. Eles baseiam seus argumentos em resultados de pesquisas, mas há um problema: o misterioso aqueduto deveria ter surgido 150 mil anos atrás. Vestígios de assentamentos ao redor da montanha não têm mais do que 30 mil anos. Então, quem poderia ter construído tubos de metal dentro de uma montanha desabitada? Existem 3 cavernas no sopé do Monte Baigonchon, 2 delas já desabaram e são inacessíveis, mas a maior delas já foi visitada por muitos turistas que vêm à área. A caverna parece ter sido criada artificialmente por alguém. Lá há um enorme tubo de cerca de 40 centímetros de diâmetro que se projeta para fora da rocha. Outro tubo aparentemente oco do mesmo diâmetro entrava na caverna vindo do topo da montanha. Outro veio do fundo da caverna em algum lugar abaixo. Na entrada da caverna, você pode ver vários outros canos com diâmetro de 10 a 40 centímetros. Tudo isso dá a impressão de restos de algum sistema ou mecanismo antigo. A cerca de 80 metros da caverna, o Lago Tosson possui um grande número de canos espalhados pela praia. Eles se estendem de leste a oeste e têm um diâmetro de 2 a 4,5 centímetros. Esses achados arqueológicos são descritos pelo cientista chinês Li Shaolin. A cor de ferrugem inconfundível indica que eles são feitos de metal, e sua habilidade mostra técnicas avançadas de fixação. Quem poderia ter construído um sistema de tubos tão complexo? Apenas aquele que sabia bem o que estava fazendo e por quê. A versão de que tal milagre da engenharia foi criado pelos chineses desaparece imediatamente. Os habitantes do Reino do Meio não podiam construir algo assim há 150 mil anos. Portanto, é simplesmente impossível imaginar que um projeto de construção tão grande e, sem exagero, uma grande obra foi oriunda de qualquer fonte chinesa antiga. Qualquer imperador, durante cujo reinado isso acontecesse, faria com que seu grande feito não fosse esquecido pelos descendentes. Os tubos são outro mistério não resolvido na história da humanidade.
Esta descoberta refuta mais uma vez os fatos da história oficial. Onde está a verdade e onde está o equívoco? Talvez haja pessoas entre os leitores que explicarão logicamente a origem do antigo aqueduto.